Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 16, do 1 ao 14. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar com o meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora? O que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também serão nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus por esse tempo? Obrigado, Pai, por esse culto, pela maneira tão abençoadora que estamos sendo conduzidos por Ti. E pedimos que o Senhor nos ajude na nossa incapacidade a lidar com esse texto que é tão difícil. Tira a cera do nosso ouvido para que a gente possa ouvir o Teu Espírito. Quebra os escudos do nosso coração para que a gente possa ser sensível à Tua palavra. E que esse texto fale de maneira profunda conosco essa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos encerrando hoje uma série que nós começamos no início do mês. E essa série, ela chama Bolsa de Valores. Nós estamos refletindo sobre esse relacionamento complexo do cristão com o dinheiro. Estamos refletindo sobre como é que Deus espera que nós lidemos com as nossas finanças, em particular com o nosso dinheiro. Como é que o cristão tem que ver dinheiro? Essas são as perguntas principais que nós estamos tentando responder durante todo esse mês. Há 2 domingos atrás, nós começamos falando de Lucas, no capítulo 12. E nós vimos que Deus espera do cristão que ele seja generoso nas suas finanças e que ele haja e se entregue financeiramente da mesma medida em que o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Semana passada a gente falou sobre dinheiro e sacrifício, dinheiro e graça. O Senhor Deus, Ele espera de nós atos de sacrifício, porque somos chamados para viver uma vida sacrificial como a do nosso Mestre, que se permitiu ter sido arrancado, literalmente, por favor de nós pecadores. Hoje eu tenho com você, estamos diante de um texto que talvez seja a parábola mais difícil de se interpretar, e isso é quase que unânime entre os eruditos bíblicos. Aqueles estudiosos, eles falam que das 40 parábolas que o Senhor Jesus Cristo falou e que estão registradas nos evangelhos, essa de longe
é a mais difícil de lidar, porque você encontra elementos aqui nesse texto que são extremamente complicados. Como assim? Jesus Cristo, ele toma como referência um administrador espertalhão e diz que isso é exemplo para a gente. Esse negócio aqui não faz sentido para quem lê a princípio esse texto. É um texto difícil. Então, eu tentando entender esse texto essa semana, eu descobri que a melhor maneira de você entender esse texto é você começar de trás para frente. Começar pela explicação de Jesus, para depois entender essa parábola que o Senhor Jesus Cristo conta. Então eu queria que você abrisse aí no versículo 13 comigo de novo. A gente vai olhar e vai começar a partir do fim. Então eu vou dizer para você o fim do sermão e aí a gente vai começar a construir então em cima disso. Tá? Olha só o que diz o versículo 13, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Talvez a sua versão diga: você não pode servir a Deus e a mamon. 2 semanas atrás eu falei para você o que era mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. É quando a gente pega dinheiro e eleva ele à categoria de Deus. E adora o dinheiro. Então quando o dinheiro ele é elevado à categoria de Deus, ele se torna mamon. E 2 semanas atrás eu falei para você que alguns de vocês aqui entre nós, tem dinheiro nas suas bolsas e nas suas carteiras e outros têm mamon. Depende de como você faz. Porque mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. E quando o dinheiro é elevado à categoria de Deus, ele vai se propor a nós um Deus que nos redime. Porque Deus precisa redimir. Deus precisa livrar e libertar. Deus, para ser Deus, precisa agir de maneira redentora. Então, quando a gente encontra a nossa redenção em dinheiro, dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna mamon. Quando a solução dos nossos problemas está no dinheiro, dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna mamon. Se torna objeto de adoração. Dinheiro não é mais um mecanismo monetário onde a gente simplesmente atua no mercado para comprar eventualmente coisas ou vender e etc. Dinheiro se torna uma entidade divina. A partir do momento que a solução dos nossos problemas, a redenção da nossa vida, a solução das nossas dificuldades se encontram no dinheiro. Você já viu aquele tipo de gente que fala assim: se eu ganhasse na loteria, os meus problemas teriam se acabado? Você já viu gente assim? Acredite, esse é um adorador de mamon. Este é um indivíduo que elevou o dinheiro à categoria de Deus. E aí dinheiro virou mamon, não é mais dinheiro. Então o que eu estou querendo propor para você essa noite é que não somente dinheiro diz respeito à entrega, não somente dinheiro diz respeito a sacrifício, mas dinheiro diz respeito à adoração. Dinheiro fala acerca não somente do movimento do nosso coração, revelando as coisas que nós valorizamos, mas revela também as coisas que nós adoramos. No primeiro sermão, eu falei para você que dinheiro é esse espelho que mostra e nos diz onde está o nosso coração. A gente descobriu que dinheiro nada mais é do que papel que a gente atribui valor. Estou revisando o primeiro sermão aqui. Dinheiro é papel que a gente atribui valor. E por causa disso a gente troca dinheiro pelas coisas que a gente valoriza. Então, se eu valorizo educação, eu pego dinheiro e pago a faculdade. Eu pego dinheiro e compro o livro. Eu pego dinheiro e pago o curso. Por quê? Porque dinheiro, ele está mostrando que eu valorizo dinheiro, não, a faculdade.
o livro, a educação. Se eu valorizo o entretenimento, eu pego dinheiro e boto no entretenimento. Pago Netflix, pago cinema, pago show de rock, pago isso, pago aquilo. Se eu valorizo uma pessoa, eu pego dinheiro e boto dinheiro. Se eu valorizo conforto, eu pego dinheiro e compro um carro confortável, compro uma casa confortável, eu boto no meu conforto. Então, sendo assim, falamos no primeiro sermão que dinheiro, ele é um movimento do nosso coração. Onde a gente bota dinheiro, a gente coloca o nosso coração. Porque de todas as coisas que nós temos, aquilo que melhor revela onde está o nosso coração é o nosso talão de cheques. É a nossa conta bancária, é o nosso extrato bancário. Onde a gente bota dinheiro, a gente está reconhecendo que ali está o nosso coração. Não é à toa que a gente viu 2 domingos atrás a tese do Senhor Jesus Cristo. Onde estará o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Mas, como eu quero propor para você, dinheiro não é só um espelho que revela o movimento do nosso coração. Dinheiro é um espelho que revela o movimento da nossa adoração. Porque quando eu elevo o meu dinheiro, elevo o dinheiro à categoria de Deus, eu passo a servi-lo. E deixe-me explicar o que está acontecendo nessa metáfora que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele diz assim: nenhum servo, literalmente aqui a expressão grega é escravo. Nenhum escravo pode servir a 2 senhores. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele está trazendo à tona algo que era muito comum nos dias do primeiro século, que era a prática de compra e de venda de escravos. Deu para entender? Então, o que acontecia na prática de compra e de venda de escravos? Alguém rico, um senhor de terras, alguém que tinha alguma largueza financeira, de maneira geral, pessoas ricas e influentes, elas chegavam no mercado de escravos e falavam: quero comprar um escravo para mim. E compravam este escravo. E a partir daquele momento, este escravo se tornava propriedade deste senhor que pagou por este escravo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: não dá para ser posse de Jesus e ao mesmo tempo ser possuído pelo dinheiro. Não dá para ser alguém que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus e ao mesmo tempo ser alguém que foi comprado e é comprado, tem o coração comprado pelo dinheiro. E normalmente a gente pensa que a gente usa o dinheiro para comprar as coisas. A gente nunca tem essa perspectiva de que o dinheiro nos compra. A gente nunca tem essa perspectiva de que o dinheiro pode nos dominar. A gente nunca tem essa perspectiva de que dinheiro, a gente é consumido pelo nosso consumo. De que as coisas que consumimos, elas podem nos consumir de maneira profunda. A gente não tem essa perspectiva mais. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo quando Ele está falando: vocês não vão conseguir servir a Deus e ao mamon. Ele está simplesmente dizendo isso. Ou você foi comprado pelo sangue de Jesus, ou você é escravo e foi comprado pelo teu adiantamento de salário que cai no dia 15. Ou você foi comprado pelo carro que você tem. Não foi você que comprou seu carro, é o carro que te comprou. É a casa que te comprou. É a roupa que te comprou. É o bem que você tem que te comprou. Eu lembro que quando eu era seminarista, eu fui convidado para fazer um estágio lá na Palavra da Vida em Nova York. Um estágio eu trabalhava na época com jovens e tal, então eu fui fazer um estágio lá de acampamentos, ministérios de acampamentos na Palavra da Vida de Nova York, em Scrum Lake. E eu lembro que nessa época eu era seminarista. Seminarista, de maneira geral, é pobre, não tem dinheiro. E era o meu caso. E aí, cheguei lá, juntei lá os meus trocados,
E eu consegui levantar uma oferta para comprar um computador para eu usar lá, para fazer os meus trabalhos do seminário e tudo mais. Então algumas pessoas da igreja me procuraram, falaram, você está indo para os Estados Unidos e tal, você tem alguma coisa que você precisa e tal? Eu falei, olha, eu estou precisando comprar um computador para mim, porque eu uso os computadores lá da biblioteca da escola, mas os computadores lá são ruins, ou eu fico esperando o pessoal ter que deixar de usar, ou deixar livre lá o computador para eu poder sentar e comprar o computador, usar o computador. Então seria muito legal se eu pudesse ter o meu próprio computador para eu poder fazer os meus trabalhos do seminário, as minhas coisas e tudo mais. E aí 3 pessoas da igreja chegaram, fizeram uma oferta, levantaram lá, ratearam entre eles e compraram, me deram uma oferta para eu comprar um computador. Comprei um computador. Isso faz tempo, nos idos de 2004. Nos idos de 2004, isso faz tempo. E aí, eu lembro que voltei para o Brasil com aquele computador, de última geração. Aquele computador, não era eu que tinha ele, era ele que me tinha. E eu percebi isso no dia que um colega meu do seminário virou para mim e falou assim, Isaac, você me empresta o seu computador para eu digitar o meu trabalho? Você me empresta o seu computador? Naquele dia, eu descobri que o computador não era meu, era eu que era do computador. Acredite, a igreja evangélica brasileira está nessa realidade. Não são eles que possuem os seus bens, eles são possuídos pelos seus bens. Essa é a tese de Jesus nessa parábola. É possível ser profundamente possuído pelo bem que nós possuímos. É possível ser profundamente consumido pelo consumo que consumimos. É profundamente possível ser a posse e a propriedade daquilo que temos. Tendo isso em vista, agora vamos entender o que essa parábola diz. Versículo 1 diz para a gente o seguinte. Versículo 1 fala assim, Jesus disse aos seus discípulos. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Jesus ele não está só falando para os discípulos. O capítulo 16, ele conta, e na verdade ele é a continuação de uma série de histórias que o Senhor Jesus Cristo começa a contar lá no capítulo 15. No início do capítulo 15, quando ele começou a ser criticado pelos fariseus, porque Jesus ele estava dando intimidade e ele estava se assentando com os pecadores, com os publicanos. Ele era alguém que de vira e mexe ele estava lá sendo visto, andando perto de gente que não era muito legal do ponto de vista religioso da época. Então, por causa disso, Jesus decidiu contar 3 histórias. Lá no capítulo 15, se você quiser acompanhar comigo, a primeira história que ele conta é a chamada da história da ovelha perdida. Que na verdade não devia se chamar a história da ovelha perdida, mas devia se chamar a história do homem que tinha 100 ovelhas. Porque esses títulos, eles atrapalham a gente às vezes na hora de ler a Bíblia. Porque olha só o capítulo 15 no versículo 2, no versículo 3, diz assim, então Jesus lhes contou essa parábola. Qual dentre vocês que possuindo 100 ovelhas, está vendo? Esse é o título da parábola. Não é a parábola não é sobre a ovelha que foi perdida, mas é sobre o homem que tinha 100 ovelhas. A segunda história que ele conta é a história sobre a mulher que tinha 10 moedas ou 10 dracmas. E não a história da dracma perdida como a gente aprendeu na escola bíblica dominical. Ele fala lá, havia uma mulher que tinha 10 dracmas, e uma ela se perdeu e foi lá atrás dessa dracma perdida. E a terceira história é a história sobre o homem que tinha 2 filhos, e não a história do filho que era pródigo. Os personagens principais dessas 3 histórias não são a ovelha perdida, ou a dracma perdida, ou o filho pródigo, o filho perdido. É o pastor que tem 100 ovelhas, a mulher que tem 10 moedas, e o pai que tem 2 filhos. Esses são os personagens principais dessas parábolas. E ele continua a contar essas histórias, e agora ele não vai falar sobre um pai que tem 2 filhos e um deles é pródigo. Agora ele vai contar uma história sobre sobre um homem rico que tem um administrador. Olha só o que diz o texto. O administrador de um homem rico
foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. E deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Na antiguidade, as pessoas que eram ricas, especialmente aqueles que eram donos de terra, eles, de maneira geral, eles arrendavam as suas terras para outras pessoas, e para organizar essa administração, eles contratavam administradores para cuidar deste relacionamento do dono da terra com aquele que arrendava a terra para produzir na terra do dono. Então o que ele fazia? Ele tinha lá o seu terreno, a sua propriedade, ele dividia em partes, e então ele passava a posse dessas partes menores da sua terra para produtores, para que esses produtores produzissem na terra, e ao produzirem na terra, lhe pagassem tributo, arrendamento. Isso é uma cultura e uma política que inclusive acontece até hoje. Só que, para que isso acontecesse de maneira fácil para o dono da terra, esses homens ricos, riquíssimos, eles contratavam administradores para que eles administrassem essas terras, e então esses administradores, eles iam tirar o seu sustento, recebendo uma parte dessa produção como comissão. Então, se o dono ele ia receber X, vamos imaginar aqui que ele tinha que receber 100 tonéis de trigo, ou 100 litros de azeite, ou seja lá o que for, ele ia receber uma porcentagem combinada com esse produtor da terra, e uma parte dessa porcentagem ia ficar com o administrador, pelo seu trabalho de administrar uma coisa, entrar em contato com os donos lá da terra e etc. Então esses administradores, eles tinham uma função importante. Eles mediavam valores importantes. Os contratos que eles negociavam eram contratos de cifras grandes, como a gente vai ver aqui. A gente não está falando de um Zé Mané. A gente está falando de alguém que, se a gente fosse talvez estabelecer um paralelo na nossa cultura mercadológica, a gente está falando do CFO da empresa. Do indivíduo que é responsável pela área, pelo gestor da empresa. Por aqui não é o carinha que está lá embaixo, o zelador. É o cara que está lá em cima, que está mexendo e assinando os contratos mais caros. É aquele indivíduo que está resolvendo as coisas mais importantes. Não estamos falando de um administradorzinho aqui. Estamos falando de alguém que tinha muita grana passando na sua mão via contratos. Só que esse homem rico chamou esse administrador e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Na linguagem do Roberto Justus, ele está dizendo: você está demitido. Porque você está desperdiçando as coisas, você não está trabalhando do jeito que eu espero que você trabalhe, você não está fazendo aquilo que eu quero que você faça. Você está demitido. Já passou por essa experiência? Você está demitido? É difícil, né? É duro ir para casa quando você recebe aquela notícia do teu chefe: vamos desligar você da empresa. Obrigado, mas já deu. Foi muito legal enquanto durou. Um abraço. É difícil, mas é exatamente isso que está acontecendo no texto. O dono da terra está demitindo o seu administrador. E aí o administrador entra em crise. O administrador, naturalmente, como é comum, quando a gente é demitido, ele entra em crise. Eita, e agora? Aí o versículo 3 diz para a gente que o administrador disse para si mesmo, ou seja, ele está olhando para o seu coração, está trabalhando na sua mente: e agora o que eu vou fazer? E agora o que será de mim? Aí a gente é demitido, aí atualiza o LinkedIn, abre uma conta no Cato, a gente faz as coisas que a gente precisa fazer, né? Aqui está o movimento do recém-demitido administrador. E, de novo, não estou falando de um indivíduo de currículo baixo, eu estou falando de um indivíduo de alta posição. Ele diz assim: meu senhor está me despedindo. O que eu farei? Para cavar não tenho força.
Como assim, para cavar não tenho força? É porque, de novo, esse indivíduo não é um indivíduo que está habituado à força, ao trabalho laborioso de mão, sabe, de pedreirão, de peão. Ele é alguém do colarinho branco. Ele é um indivíduo que está lá em cima assinando o contrato e não lá embaixo carregando e enchendo laje. Eu não tenho habilidade para isso, eu não sei fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. E também não posso mendigar. E acredite, no mundo antigo, mendicância era uma profissão. No mundo antigo, mendicância era uma profissão. Então ele está considerando as suas opções no mercado de trabalho. Ele entrou lá no Cato, aí viu lá, com base no perfil que ele colocou lá, quais são as opções que eu tenho. Não dá para ser peão, porque peão eu não tenho skill, não tenho o lombo grosso. E eu não vou mendigar, não vou depender da graça e da misericórdia e da generosidade dos outros. O que eu vou fazer? Aí ele teve um plano genial. Ele falou: eu vou fazer isso porque, olha só, já sei o que vou fazer, versículo 4. Para que quando eu perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. E deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. A cultura antiga, como eu já falei para você, era uma cultura baseada em honra. Ou seja, se alguém fazia um favor para com você, isso significa que você estava devendo um favor para alguém. A cultura do primeiro século ali na Palestina era uma cultura baseada em honra. Então você não podia ficar devendo favores a ninguém e não podia ficar toda hora também sendo aquele que vai pedir favores das pessoas. Porque isso era uma questão de honra. Então o que eu vou fazer? Aí ele faz o seguinte, ele chama os indivíduos que tinham arrendado a terra do seu patrão e traz eles aqui. Para um, ele pergunta: quanto é que é a tua dívida com o meu patrão? Aí ele diz assim, a NVI, pelo menos a minha versão, diz assim: 100 potes de azeite. Essa expressão grega que aparece aqui, na verdade, ela é um pouquinho menosprezada. 100 potes de azeite, nós estamos falando de mais ou menos aqui no caso, usando a medida que aparece lá no original em grego, nós estamos falando de mais ou menos 3.500 litros de azeite. O que era a produção de mais ou menos 3 anos de trabalho. Lembra que eu falei para você, os contratos eram altos, os contratos que eles estavam negociando. Eu estou devendo 3 anos de trabalho para o meu arrendatário. Aí ele chama, ele fala assim: vem cá, escreve 50 aí. Chama o outro e fala: quanto é que você está devendo? Ele diz: 100 tonéis de trigo. 100 tonéis de trigo, na época, representava mais ou menos 1 ano e meio de trabalho, ou aquilo que mais ou menos 150 acres de terra produziam. Bastante. Muita coisa. Aí ele vai lá e dá um desconto. Para um ele dá um desconto de 50%. Para outro ele dá um desconto de 20%. E aqui está o grande dilema. Porque a maioria das pessoas chega nesse momento e fala assim: este indivíduo é um pilantra. Este indivíduo, ele é um cara que está ferrando o seu patrão, ou o seu ex-patrão. Por quê? Porque ele é um indivíduo que está diminuindo uma dívida, o patrão está perdendo dinheiro. Mas não é isso que está acontecendo no texto, embora a maioria das pessoas achem que é isso que esteja acontecendo no texto. O que esse homem está fazendo é que ele está abrindo mão da sua parte no negócio. Ele está abrindo mão da sua porcentagem na negociação, porque, de novo, é alguém que está negociando contratos altos e ele tem uma parte para tirar desse contrato. Tanto é que, quando o chefe fica sabendo, ou o dono da terra fica sabendo, ele não condena ele, pelo contrário, elogia. Olha só o que diz o versículo 8, diz assim: o Senhor elogiou o administrador. Viu? Como assim? Eu vou elogiar se ele está me roubando?
É porque não está acontecendo roubo aqui. As versões aqui, infelizmente em português, às vezes nos dificultam a coisa. Ah, mas só que está dizendo que ele era desonesto. Não, a expressão desonesto aqui é a mesma expressão para astuto, esperto, ligeiro. Alguém que é descolado. O Senhor, o dono da terra, que aparentemente está sendo lesado na maioria da interpretação das pessoas, na verdade ele não está sendo lesado. Ele vê aquilo que esse homem fez, tirou a parte dele e falou, pô, olha só, esse cara é bom, viu? Por que esse cara é bom? Porque agora que ele tem, ele tirou a dívida das pessoas, essas pessoas estão devendo favores para ele. Lembra a questão da honra? Eu abrindo mão da minha parte, essas pessoas vão ficar devendo favores para mim. Eu diminuindo a dívida deles, abrindo mão da minha comissão, esse cara vai me dever um favor. Então quando eu for demitido, eu tenho para onde ir, eu tenho para onde correr, eu sei o que eu vou fazer. Este é alguém que está profundamente preocupado com o seu futuro. E age para garantir e segurar o seu futuro. Agora, deixa eu tentar ilustrar isso daqui, porque depois que eu estudei sobre isso, fiz exegese desse negócio, eu falei, eu preciso arrumar um jeito de transformar isso em algo palpável para o pessoal que vai me ouvir. Então, deixa eu tentar explicar o que está acontecendo aqui. Vamos imaginar que nós estamos falando de um indivíduo que trabalha numa imobiliária, um corretor imobiliário. O corretor imobiliário, ele vai vender um produto que não é dele. Ele vai vender o bem de uma outra pessoa. E quando ele acha esse comprador e negocia o contrato de venda, ele tira uma parte. Vamos imaginar que esse indivíduo, então, sabe que ele vai ser demitido da imobiliária e ele vai ficar com o nome sujo, porque, vai ser demitido por justa causa, depois vai ser complicado o negócio aí para ele arrumar outro emprego, porque onde ele bater, vão perguntar, por que você foi demitido por justa causa aí, campeão? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão da minha comissão, para que esses compradores, eles gostem de mim, e usar isso para quando eu precisar deles. Eu vou abrir mão da minha comissão, da minha parte no contrato, para que esses caras fiquem a meu favor e se tornem meus amigos. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele vai aplicar isso, essa parábola que ele acabou de contar. E ele diz uma coisa que é perturbadora, porque não somente o Senhor, dono, ele elogia esse administrador, mas o Senhor Jesus Cristo, no versículo 9 ele diz assim, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, o quê? A riqueza, estes os recebam nas moradas eternas. Você entendeu alguma coisa? Pois é, nem eu. Fiquei umas 2 semanas brigando com esse texto. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo, usa os teus bens, como usou este homem aqui. Por causa de uma perspectiva futura, ele agiu no presente. Porque ele sabia que ele ia ficar enrolado. O que ele fez? Abriu mão de valores para garantir o seu futuro. Porque ele sabia que lá na frente a coisa ia ficar complicada para ele. Depois de ser demitido, ele abre mão de bens, ele abre mão de coisas, para que ele possa ter o seu futuro garantido. Então, senhor crente, usa os teus bens e usa as tuas riquezas na perspectiva da eternidade. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Para que você leve outras pessoas lá para as moradas eternas. Usa os teus bens e usa o teu dinheiro, para que quando acabar essa vida nessa terra, acabar essa vida nesse mundo, você vai encontrar pessoas que por causa do teu esforço, por causa da tua generosidade, por causa daquilo que você fez, você foi instrumento de Deus para conduzir pessoas para o céu. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Então, o que eu estou querendo dizer para você, queridos, nesse sermão que está encerrando essa série, é que quando a gente usa dinheiro sem a perspectiva da eternidade, a gente transforma dinheiro em mamon.
Quando a gente usa dinheiro sem a perspectiva do reino, dinheiro fatalmente se tornará mamon. Porque se dinheiro é só uma realidade do aqui e do agora, para o meu sustento e para o meu consumo, dinheiro vira mamon. Mas se eu sou esperto, se eu sou alguém como o Senhor Jesus Cristo diz que eu tenho que ser, astuto como a serpente, não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz para a gente? Eu vou usar as minhas riquezas, não para aqui e para agora, mas na perspectiva da eternidade, na perspectiva do reino, para que quando isso daqui acabe, para que quando a minha vida acabe, eu encontre pessoas, amigos, não aqui na terra comprando favor, lá na eternidade, nas moradas eternas. Nesse sentido, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós é que dinheiro, quando ele é usado na perspectiva do reino, ele tem uma vocação para além da matéria. E se tiver muito complicado, o que eu estou querendo dizer para você é muito simples. Para que serve dinheiro? Dinheiro serve para a gente comprar objeto, para a gente comprar bens de consumo, para a gente comprar coisas. Dinheiro diz respeito ao mundo das coisas. Agora, por exemplo, dinheiro não compra saúde, compra tratamento de saúde, mas não saúde. Dinheiro não compra paz. Pode comprar um segurança armado e te dar um pouquinho de segurança, e você tem um pouquinho de tranquilidade, mas paz não compra. Por quê? Porque dinheiro diz respeito ao mundo das coisas, não ao mundo espiritual. Dinheiro diz respeito ao hambúrguer que eu como. A minha esposa, esse final de semana, ela trabalhou muito. Aí eu falei, meu amor, vai passar um final de semana aí com teu pai, lá na praia, e descansa um pouquinho, que aí em 5 dias ela fez 4 plantões de 24 horas. Então imagina, trabalhou muito. Por isso que ela não está aqui hoje. E aí eu falei, vai descansar. Só que eu dei um tiro no pé. Porque cheguei ontem, ela saiu, estou indo lá com o papai, estou indo para a praia e tal. Eu falei, tá bom, Deus te abençoe. Eu falei, e agora? E a minha janta, velho? E a minha janta, né? O que vai acontecer comigo? Aí eu tive o gordinho, né? Falou, bom, eu vou dar um pulo ali no McDonald's. Porque dinheiro compra McDonald's. Dinheiro compra aquilo que sacia o estômago, mas não compra aquilo que sacia a alma. Dinheiro diz respeito às coisas. Agora, quando a gente usa dinheiro da perspectiva do reino, dinheiro encontra uma vocação espiritual. Dinheiro pode ser instrumento para levar outras pessoas para o céu. Aí ele deixa de ser do mundo das coisas. E ele se torna um instrumento da eternidade. Por isso que quando o dinheiro deixa de ser mamon, ele se torna missional. Dinheiro deixa de ser mamon, se torna instrumento do reino. Se torna coisas que abençoam espiritualmente. Dinheiro deixa de ser da coisificação e se torna da realidade espiritual. Só assim, dinheiro deixa de ser do mundo das coisas. Porque enquanto dinheiro é do mundo das coisas, e a gente só usa dinheiro no mundo das coisas, dinheiro sempre será mamon. Será aquela divindade para o qual nós nos curvamos. Será aquela divindade que nós adoramos e encontramos a nossa redenção. Dinheiro me dará a solução dos meus problemas. A cruz não me interessa. Dinheiro me redime. Mamon. Então o que eu vim dizer para você, queridos, essa noite é uma coisa muito simples. Como é que eu sei que eu não sou um adorador de mamon? Muito simples a resposta de Jesus nesse texto. Meu dinheiro serve o reino e toca a realidade espiritual. Meu dinheiro serve as coisas de Deus. E note que eu não estou falando, meu dinheiro eu dou para a igreja.
Não estou falando isso. A igreja é a embaixada do reino, mas não é o reino. É importante contribuir com a igreja, mas a gente não contribui só com a igreja. A gente contribui com organizações cristãs, a gente contribui com ministérios, a gente contribui com outras coisas que não necessariamente a igreja local. Eu só sei que eu não sou adorador de mamon se eu sou capaz de transformar dinheiro e reconhecer a sua vocação espiritual. Eu tirei o dinheiro do mundo das coisas e falo, a partir de agora, ele vai ser instrumento nas mãos do Senhor para que outras pessoas cheguem nas moradas eternas. Finalmente, o texto diz assim para a gente. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, ou infiel, a melhor tradução no pouco, também será infiel no muito. O adorador de mamon, como eu falei para você, ele tem aquela perspectiva de que se eu tiver dinheiro, meus problemas estarão resolvidos. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser fiel. Só que com essa frase, o Senhor Jesus Cristo está dizendo uma coisa muito simples para a gente. Muito, muito simples para a gente. Nós somos como esse administrador da parábola. E uma coisa que eu guardei para o final, que não trouxe para você, é que tudo que o administrador negocia não pertence a ele, nesse texto. O que eu vim dizer para você é muito simples. Tudo que você tem não é seu. Não pertence a você. As igrejas vêm e dizem assim, não, 90% é seu, 10% é de Deus. Mentira. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao dono da terra. Do Senhor é a terra, e tudo que nela há, e aqueles a que nela habitam. Tudo é do Senhor. E eu vou repetir uma frase que eu falei na semana passada, tá? Porque eu achei ela tão boa que eu vou repetir. Eu tenho a sensação, ouve isso, se você não entendeu nada do que eu falei, ouve isso. Eu tenho a sensação que as pessoas que acham que 90% é delas e 10% é do Senhor, e elas morrem por esses 10%, é que elas não passam de escravas dos 90%. Quem morre pelos 10% não passa de 90% adorador de mamon. O seu mamon não é 100%, o seu mamon é 90%. Aí morre pelos 10%. Mas toca nos outros 90% desse cabra para ver se esse não vai abrir o bico. Quem morre pelos 10% não entendeu que do Senhor é a terra. Tudo que nela há. E aqueles que nela habitam. O administrador não negocia nada dele. O administrador, em última análise, ele não tem posses. Tudo lhe foi confiado de maneira delegada. Tudo lhe foi emprestado, lhe foi confiado para simplesmente ser um mordomo. E aí, nessa mordomia, você tem aqueles que são fiéis. Quer estejam moderando pouco, quer estejam moderando muito. E você tem aqueles que são infiéis, quer estejam moderando pouco, quer estejam moderando muito. Porque no final das contas, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é sobre caráter. Se eu entendi que Deus me colocou o que me colocou nas minhas mãos, e sou fiel nisso, quer seja ganhando R$400 por mês. Essa semana encontrei uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho R$400 por mês para sustentar 4 crianças e uma esposa. Eu nunca mais reclamei do meu salário. E olha que, acredite, o Michel Temer não gosta de professores. Mas se eu sou fiel com 400, eu serei fiel com 400 milhões. Porque quer seja 400, quer seja 400 milhões, isso é meu? É do Senhor. Aquele que é fiel no pouco, como esse administrador, ele não está administrando nada que é dele. Foi confiado a ele. Então eu queria que você saísse daqui nessa noite, entendendo que tudo que você tem não é seu.
é de Deus. Ele confiou na sua mão. E em última análise nós estamos sendo testados para saber se nós somos fiéis ou se somos infiéis. Em última análise, a prova da nossa fidelidade é a melhor prova de adoração que nós temos a dar. Porque quer sendo fiel no pouco ou fiel no mundo, nós descobrimos que nós não estamos mais rendidos e com os joelhos dobrados diante de Mamon. Sendo infiel, eu descubro que Mamon é o meu Senhor e o meu Redentor. A minha segurança está em Mamon. A minha fé está em Mamon. A minha identidade está em Mamon. Você já viu aquele tipo de gente que se identifica a partir do trabalho que tem? Já viu aquele tipo de gente que se identifica e deriva a sua identidade a partir do carro que dirige? A partir da cor do cartão que tem dentro da carteira? Eu conheço vários assim. Estão derivando a sua identidade a partir dessas coisas, porque o seu Redentor é o seu dinheiro e as suas coisas. O seu Redentor, o seu Salvador, não é Jesus, é Mamon. Como é que eu sei que eu não sou adorador de Mamon? Quando eu uso o meu dinheiro, tiro ele do mundo das coisas e uso ele a favor na perspectiva da eternidade. Uso ele para que outras pessoas conheçam a graça de Deus. Uso ele para abençoar aqueles que necessitam. Uso ele para que ele tenha um valor espiritual e não somente seja algo do mundo das coisas que eu pego, coisificação. Quando eu consigo pegar o meu dinheiro e fazer esse movimento, é só assim que eu sei se eu sou adorador de Mamon ou não. É só assim que eu vou descobrir se eu sou possuído pelos meus bens, ou se eu entendi a dinâmica de ser um administrador das coisas que Deus me deu. Essa série, meus irmãos, ela toca a visão da nossa igreja, simplesmente porque aqui na nossa igreja a gente acredita que não tem nada nosso. É tudo de Deus. Então, quando a gente olha para as nossas finanças, a gente precisa ser generoso. A gente precisa agir de maneira sacrificial, entendendo que isso é um movimento de adoração. Então a pergunta que eu vim fazer para nós essa noite: eu sou possuído pelos meus bens? Ou eu sou um administrador fiel daquilo que Deus está me dando? Abaixe sua cabeça. Quando eu estava terminando o estudo dessa mensagem, essa talvez foi a mensagem mais difícil que eu já preguei até agora, ou a que eu estudei, e foi a que mais mexeu comigo. Porque quando eu estava terminando lá o meu sermão na frente do computador, Deus estava falando assim comigo: em que medida eu sou um adorador de Deus mesmo, ou eu sou um dependente de Mamon? Em que medida eu tenho sido fiel naquilo que Deus tem me confiado? Em que medida eu tenho usado o meu dinheiro como instrumento de bênção? Em que medida eu tenho usado os recursos que Deus me dá, que pertence a Ele, para que outros sejam abençoados? Em que medida eu estou disposto a me sacrificar? Em que medida? E aí eu confesso para você que eu olhei para o meu coração e eu falei: eu acho que eu estou bem aquém. Mas o Espírito ministrou no meu coração enquanto eu estava preparando isso. E ele falou assim comigo, falou assim: Isaac, não é sobre o quanto você é capaz, mas o quanto você se permite Deus fazer isso na tua vida. Então eu queria dar esse desafio final para você essa noite. Abre o teu coração e fala: Senhor, eu acho que eu não sou capaz de praticar tudo isso que eu acabei de ouvir. Eu estou bem longe disso. Mas eu quero abrir o meu coração, rasgar a minha vida e falar: Senhor, eu não quero ser mais dominado por aquilo que eu tenho. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito,
a uma vida de generosidade, a uma vida de sacrifício, e usar os recursos que o Senhor tem me confiado como expressão de adoração, não sendo um idólatra de mamon, mas sendo um servo fiel, que é fiel no pouco e fiel no muito também. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse mês de reflexão sobre esse assunto. E Pai, nos quebra essa noite. Ajuda-nos a entender que a gente só vai deixar mamon na medida que a gente abrir a mão. Na medida que a gente perceber que dá para dar uma vocação espiritual para o nosso dinheiro. Na medida que dá para usar o nosso dinheiro a teu serviço para que outros cheguem nas moradas eternas. Que é possível não depender do nosso status bancário, ou da cor do cartão de crédito, ou do plano do banco. É possível ser liberto. Então ajuda-nos, Senhor, nesse processo. Faz de nós indivíduos com os olhos na eternidade. Não permita que a gente viva nesse mundo de coisificação. E assim, Pai, a gente seja encontrado por Ti fiéis, quer seja no pouco, quer seja no muito. Nos ajuda na nossa incapacidade, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda no nosso egoísmo. Estende a Tua mão sobre nós e nos ampara no meio do nosso materialismo, para que assim, Pai, a gente possa experimentar essa realidade tão preciosa da generosidade, do sacrifício, do instrumento de adoração, como o Senhor espera. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.